Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Vamos dar continuidade àquela aula sobre a Revolução Francesa, e esse período da Era Napoleônica ela vem exatamente após o fim da Revolução Francesa. Eu disse a vocês que a Revolução Francesa ela vai de 1789 até 1799. Então, a Era Napoleônica começa exatamente após esse período, né? Eu falei para vocês que a Era Napoleônica terminou exatamente com o 18 Brumário, né? Que foi o golpe em que Napoleão chegou ao poder. 18 era o dia, Brumário era o mês. Eu disse também lá naquela aula que os revolucionários mudaram o calendário francês e Brumário era o mês das brumas, enfim. Então 18 Brumário porque foi dia 18 do mês de Brumário. E a Era Napoleônica, gente, ela vai durar de 1799 até 1815. E esse período da Era Napoleônica ela é dividida em três fases. Tá? A primeira dela é chamada de Consulado, que durou de 1799 até 1804. Né? E apesar de não ser a fase mais famosa, né, do período em que Napoleão foi o governante absoluto da França, né, o chefe de Estado francês, é um período muito importante para a gente entender como Napoleão se tornou esse grande personagem da história. Tá? Nesse período, né, a primeira coisa que é feito é decretada uma nova Constituição. Essa Constituição, gente, decretada no mesmo ano que ele chegou ao poder, né, 1799, ela dividia o poder francês em um consulado triplo, ou seja, a França passaria a ter três cônsules, e esses três cônsules eles tinham poderes bem definidos. Um dos cônsules, logicamente, Napoleão, né? E Napoleão ele era o cônsul com maiores atribuições, com maior poder. Os outros dois cônsules, eles eram mais ou menos cônsules que serviam para auxiliar Napoleão. Tá? Então, Napoleão passou a ter o poder de propor leis, de nomear os principais funcionários da administração, controlar o exército, que esse aí vai ser, acho que a coisa que ele mais fez, né, enquanto foi imperador, e também ter ali, conduzir as relações exteriores. Né? E é nesse período aí, gente, do consulado, que vai de 1799 até 1804, que Napoleão consolida suas bases políticas. Ele vai, eu vou dizer para vocês aqui algumas medidas, e aí vocês vão entender como é que ele consolidou suas bases, tanto em relação ao povo, como também em relação à elite. Se ele estava claramente conquistando o povo, nos bastidores ele estava se organizando ali com membros da elite. Não imaginem vocês que um governo, para se manter da forma como o de Napoleão se manteve durante muito tempo, não tem como isso acontecer sem que haja um acordo, pode ser até um acordo velado, né, entre aqueles que têm poder naquele país, naquele determinado estado. Foi assim com Napoleão. Então eu vou começar a citar aqui para vocês as principais medidas tomadas por Napoleão durante o período do consulado, para vocês entenderem como é que ele cresceu, né, em relação à visão do povo. Como é que ele se tornou tão querido pela população. Primeira coisa, Napoleão tinha um plano de modernização e industrialização da França. Essa modernização e industrialização vai de encontro a um histórico rival da França, a Inglaterra. A gente sabe, né, que a França e a Inglaterra já tinham se envolvido em vários conflitos na Europa, conflitos fora da Europa. Lembrem aí do processo de independência lá das 13 colônias dos Estados Unidos, onde a França enviou exércitos para ajudarem os americanos a se libertarem dos ingleses, somente porque a Inglaterra era uma rival dos franceses. Isso vai gerar todo aquele
problema, né, a quebra da França, que foi um dos motivos que levou ao início da Revolução Francesa, que a gente viu na aula anterior de História Geral. Eu vou até deixar lá no final do vídeo, para quem não viu a aula, eu vou deixar no final do vídeo um cardzinho, que aí vocês, quando terminarem, ou se quiserem já ir darem uma olhada na aula anterior e depois vocês voltam para essa, porque um assunto tem muita ligação com o outro, né? A Revolução Francesa e a Era Napoleônica é totalmente interligado. Então, ele ia tentar competir com a Inglaterra em termos de industrialização. E isso vai agradar a quem? Ao povo? A população comum? Não, gente, isso vai agradar a alta burguesia. Aqueles que eram chamados de girondinos, que eram os homens que tinham dinheiro na França. Lembro aí que a gente na Revolução teve jacobinos, girondinos, os girondinos, a alta burguesia, aqueles que tinham o maior acúmulo de capitais, de terras, de meios, de riqueza. Tá? Outra coisa, qual o segundo ponto importante? Aí esse vai dar diretamente nas graças do povo. Educação pública. Napoleão criou algo que depois se tornou prática comum em vários lugares do mundo, na maior parte do mundo, inclusive aqui no nosso país, que são as escolas gratuitas, a educação pública. Ok, que no começo essa educação pública ela não era essa educação tão vasta como a gente conhece hoje, era uma educação somente primária, eram as escolas primárias de alfabetização e tal, mas já era algo que era restrito às elites, à leitura. A maior parte da população era analfabeta. Então, quando Napoleão cria as escolas públicas, ele leva para o povo algo que era de pertencimento basicamente único das elites, que era o acesso a livros, o acesso ao conhecimento. Tá certo? E outra coisa, também nessa linha de levar ao povo privilégios que antes da Revolução Francesa eram somente da elite, ele vai criar algo que a gente hoje conhece vastamente, que são os museus. Ele criou os museus. O primeiro museu, a ideia de museu foi criada por Napoleão. Ele criou o primeiro museu, para vocês terem uma ideia, foi o do Louvre. Né? Por quê? Porque o Louvre era um palácio, né? Um palácio que pertencia à nobreza. E qual foi a sacada de Napoleão? Eu vou disponibilizar acesso ao povo a um espaço que antes era restrito aos nobres, ao segundo estado, né? E ao primeiro estado também, porque a gente sabe que existia assim uma ligação bem íntima entre clero e nobreza. E o terceiro estado não tinha acesso a isso. Então, Napoleão abre esse espaço, cria esse museu, e lá ele começa a expor objetos que pertenciam ao primeiro e segundo estado, que pertenciam à nobreza, que pertenciam à igreja, e que tinham sido tomados, né, durante a Revolução Francesa. Então isso leva o povo assim as pessoas começaram a ter acesso a coisas que eles nunca tinham visto. Você deve estar pensando, professor, mas é fácil nós termos acesso a isso, hoje. Nós temos diversos meios de comunicação, a gente pode ver esses objetos, mesmo que nós não possamos ir ao museu, nós temos acesso a eles facilmente através da imprensa, de material escrito, né, de fotografias, de pintura. Hoje é tudo muito mais fácil, mas naquela época a gente não tinha esse tipo de acesso, de divulgação de informações. Tá certo, gente? Outra coisa, ele vai começar nesse processo de expandir os museus, o acervo dos museus. Um pouquinho mais para frente a gente vai começar a ver que Napoleão começou a implantar uma campanha militar, nas guerras napoleônicas, e nesse período ele vai invadir outros países e vai pegar diversos itens, né, desses outros países, diversos artefatos, e vai levar
para a França para serem exibidos no Museu do Louvre. Acho que uma das coleções mais famosas desse período do Napoleão é a coleção egípcia, em que Napoleão invadiu o Egito e fez um rapa, né, naquela preciosidade que é a história egípcia. Então, muitos tesouros arqueológicos estão no Museu do Louvre hoje por causa da época da era de Napoleão, a era napoleônica, né? desses saques que Napoleão fazia mundo afora, invadindo o país e pegando diversos itens e levando para o Museu do Louvre. Tá? Então, gente, uma outra coisa é a criação de um Código Civil, né? Ele criou um Código Civil e esse Código Civil ficou conhecido como Código Napoleônico. Nesse Código Napoleônico, a principal ideia que ele queria levar com esse código era a igualdade dos indivíduos perante a lei. E aí, ó, esse aí era um dos ideais, uma das principais bandeiras levantadas pelos revolucionários durante o 1789, quando eles foram invadir a Bastilha. Então, uma das coisas que eles queriam era a igualdade para todos perante a lei. Então percebam que Napoleão, ele era assim, ele tinha tendências absolutistas, mas ao mesmo tempo ele respeitava alguns dos ideais iluministas, que foi a base para a Revolução Francesa. Então, por isso que vão percebendo essas coisas. Quando quando ele criou a educação pública, ele estava dando acesso ele estava criando acesso, a possibilidade das pessoas terem acesso à informação, ao conhecimento, que era algo que os monarcas do antigo regime não queriam. Então, ele vai dando pistas de ser um governante rígido, com cunhos absolutistas, mas ao mesmo tempo respeitando as ideias ali, várias das ideias do iluminismo. É uma espécie de déspota esclarecido, que foi o que aconteceu lá em Portugal na época do Marquês de Pombal. Tá? Então tudo isso, gente, vai aumentando o carisma dele junto à população e também junto à burguesia, à alta burguesia. Ele vai dar direito ao divórcio desse Código Civil, tá? E que era algo que não existia. E ele vai também separar de vez o Estado e a Igreja. Porque a Igreja, após o fim da Revolução, a Igreja começou a se reerguer e estava chegando, né? Estava conseguindo ter influência dentro do Estado. E aí Napoleão vai, e através desse Código Civil que ele criou, esse Código Napoleônico, ele vai extinguir essa união entre Estado e Igreja. E a Igreja que eu falo, a Igreja Católica. Tá certo, gente? Então, através disso, ele vai consolidando essas suas bases, tanto populares quanto com as elites, e também ele vai fortalecendo sua imagem dentro do exército. Não esqueçam, Napoleão, a origem dele é do exército. Tá? Ele lutou pelo exército francês durante o período da Revolução. Então ele cresceu nesse período da Revolução dentro do exército. E aí, no ano de 1802, foi feito um plebiscito lá na França, e esse plebiscito permitiu a Napoleão que ele se tornasse cônsul vitalício. O que significava isso? Eu não sei se vocês que eram 3 cônsules. Então, se Napoleão passava a partir daquele momento a ser um cônsul vitalício, ele não sairia mais do cargo. Os outros 2 poderiam ser substituídos, mas o cônsul vitalício, que é vitalício, é aquilo que é para o resto da vida. O cônsul vitalício não seria substituído. 2 anos depois, ou seja, 1804, é feito um novo plebiscito e é dado a Napoleão a coroa de imperador. Então, ele foi coroado, né, pelo povo através de um plebiscito. E no ano de 1804, né, na catedral lá de Notre Dame, Napoleão recebeu a coroa das mãos do próprio Papa, na época era Pio VII. Existem relatos, estudos que mostravam que Napoleão, o que era comum, era aquele que estava sendo coroado, ele se ajoelhava e o Papa colocava a
coroa, né, na cabeça do monarca. Dizem que Napoleão, para mostrar a sua independência em relação à igreja, a independência do Estado francês em relação à igreja, ele não é coroado diretamente. Ele toma a coroa das mãos do Papa Pio VII e ele mesmo coloca na sua cabeça, né, para demonstrar, uma forma simbólica de demonstrar essa separação entre Estado e igreja. Então, a partir desse momento, gente, ó, ele se tornou imperador, acaba o período que a gente falou anteriormente, que é o período do consulado, e aí tem início o período do Império, 1804 até 1815. Esse aí sim é o período mais famoso da era napoleônica, por causa das guerras, as famosas guerras napoleônicas, que tinham o objetivo de quê? Expansão do Império francês. Então Napoleão ele vai iniciar essas guerras porque ele tinha principalmente dois objetivos. Era acabar com os países com governos absolutistas, porque lembra que eu disse a vocês que ele, apesar dele ser um imperador, ele era um imperador que tinha o seu parlamento. A França nesse período ele não era uma monarquia parlamentar como na Inglaterra, mas Napoleão dava certos poderes ao parlamento. Logicamente ele era um monarca absoluto, mas ele dava voz ao parlamento, ele respeitava ideias do iluminismo, tá? Então ele vai ter essa rivalidade com aqueles países que representavam, na verdade, o antigo regime. Tá? E aí acho que os principais que a gente pode citar desses foi a Áustria, a Prússia e a Rússia. Tá? A Rússia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dela, era um país extremamente atrasado economicamente, socialmente. Mas a maior questão aí foi com os países industrializados. Países industrializados não, país industrializado. A Inglaterra. Eu não dizer a vocês que uma das medidas que ele criou lá no período do consulado foi a modernização e a industrialização francesa. Se ele queria deixar a França industrializada, ele ia competir com outros países industrializados. E qual era o país mais industrializado do mundo na época? Aquele que tinha dado início à Revolução Industrial, a Inglaterra. Mais uma vez, a grande rivalidade França e Inglaterra. Né? E se a gente olhar no mapa, França e Inglaterra eles estão muito próximos, separados apenas por um pouquinho de mar chamado de Canal da Mancha. Né? E isso, em teoria, facilitaria o acesso das tropas de Napoleão à Inglaterra. Só que não. Né? Napoleão não conseguiu invadir o território francês exatamente porque ele não conseguiu atravessar esse Canal da Mancha. Qual era o calcanhar de Aquiles? O grande ponto fraco do exército francês, das forças militares francesas, melhor dizendo, era a marinha. A marinha francesa era muito inferior à marinha inglesa. Lembrem-se aí que a Inglaterra tinha a maior armada marítima do mundo na época. Desde aquele período das revoluções inglesas, quando Cromwell tomou todas aquelas medidas para fortalecer sua marinha, que a Inglaterra ela teve um monopólio, a gente pode até dizer assim, né, dos mares da Europa. E até hoje a Inglaterra é um dos países que tem a marinha mais poderosa do mundo. Então, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Aquela ilhazinha, e estava ali. Eles ficam isolados em restante ao continente europeu, mas ao mesmo tempo isso é um fator muito positivo para se defender de ataques, né, de tropas e tudo. Inclusive, Hitler também não conseguiu invadir na Segunda Guerra Mundial a Inglaterra. Ele tentou bombardear, ficou bombardeando porque a marinha inglesa defendeu o Canal da Mancha e toda a costa inglesa, o que não permitiu que Hitler invadisse. Então, para vocês terem uma ideia da força da marinha inglesa. Então, já desde esse período, a Inglaterra já era unanimidade em termos de marinha. E aí, o que é que Napoleão faz? Se eu não consigo invadir o território inglês,
eu vou criar aqui uma ferramenta. Então, em 1806, ele criou o chamado bloqueio continental, né? Que era o seguinte, era um bloqueio do continente europeu com a Inglaterra. Qual era a ideia de Napoleão? A Inglaterra é um país industrializado. Como ele sabia que não tinha como competir com a Inglaterra em termos industrializados, a Inglaterra estava muito à frente, então ele queria destruir a Inglaterra. Ele não tinha como competir de forma honesta, então ele tinha que destruir a Inglaterra. Como é que você destrói um país que é industrializado? Tomando os fornecedores de matéria-prima e o seu mercado consumidor. Então, se aquele país ele não vai ter mais como conseguir matéria-prima e nem vai ter mais para quem vender, ele vai quebrar. Então, essa era a ideia de Napoleão. Então, Napoleão ele vai pegar a Europa e vai mandar um ultimato para todos os estados europeus e vai dizer: a partir de agora, ninguém pode ter mais relações comerciais com a Inglaterra. E isso aí foi o bloqueio continental de 1806. Isso teve uma consequência direta aqui com o processo de independência do Brasil. Porque os portugueses não aderiram ao bloqueio continental. Eles não aderiram, não era porque eles não queriam aderir por motivos... Não, eles não aderiram porque eles não podiam aderir. Eles deviam muito dinheiro aos ingleses, desde a época do Tratado de Panos e Vinhos. Então, a dívida portuguesa em relação aos ingleses era enorme. Então, a Inglaterra disse: olha, vocês não podem aderir a esse bloqueio, vocês nos devem muito dinheiro. Então, Portugal ficou acuado e não aderiu. E cerca de 2 anos depois, Napoleão vai começar o seu processo de invasão de Portugal. Por quê? Porque os portugueses não tinham aderido ao bloqueio continental. Então, se você não atendeu, não acatou a ordem de Napoleão, a pena disso era a invasão do território. Então, o que é que Napoleão faz? Se vocês perceberem no mapa, Portugal ele fica protegido em relação ao restante do continente europeu pelo território da Espanha. Então, para chegar a Portugal, Napoleão teve primeiro que invadir a Espanha, e ele faz isso. Ele invade a Espanha, ele destrona o rei espanhol, que era Carlos IV, e passa a coroa de Carlos IV para o irmão dele, que era José Bonaparte. Isso aí, gente, vai ficar algo comum. Ele vai invadindo os outros estados, os outros países, e vai tirando os monarcas do poder, e vai dando essas coroas a pessoas de confiança dele. Lá no caso da França, ele deu a coroa para o irmão dele, José Bonaparte. E aí, o que é que Dom João VI faz lá em Portugal? Ele percebe que as tropas de Napoleão estão chegando. Ele não tem para onde fugir. E aí ele foge, não tem para onde fugir dentro da Europa. Então ele foge para a América. Ele vem aqui para o Brasil. Então, em 1808, a coroa portuguesa chega ao Brasil fugindo dos franceses, fugindo das tropas napoleônicas. Então, percebam como Napoleão foi essencial para acelerar o processo de independência no Brasil. Muito provavelmente, se a coroa não tivesse vindo para cá, o Brasil não tivesse experimentado diversos benefícios de ter a família real aqui, o processo de independência do Brasil muito provavelmente teria demorado mais a acontecer. Percebam a importância desse estudo da era napoleônica para a gente perceber também aqui na nossa história, na história do Brasil, as influências que isso tudo teve, né? Gente, a história é muito legal, muito massa. Tudo está interligado. Uma coisa vai ter repercussão em outra. Pode ser não naquele momento, mas no futuro. Está tudo interligado. Por isso que a gente tem que entender a história não como decoreba, sim como a gente tem que entender o contexto para ligar ponto a ponto as coisas e fica muito mais fácil de aprendermos, tá? E aí, gente, Napoleão depois realmente invadiu Portugal e continua invadindo todos aqueles países que não atenderam ao bloqueio continental. E em 1812, olha aí, 1812, ele vai tentar invadir a Rússia e ele sofre a sua primeira derrota no continente. Sua primeira derrota, e foi uma derrota acachapante, foi uma derrota que desestruturou a organização, né, de Napoleão, o seu prestígio em relação aos povos
não só o povo francês, mas os povos europeus, os outros estados, as populações, na época criou-se até um mito em relação a Napoleão, que ele era alguém que jamais seria derrotado, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, ele invadiu a Rússia com 600 mil soldados. E à medida que ele ia entrando no território russo, o território russo é gigante, né? Um maior país do mundo. E esse território ele é famoso por ter diversos locais muito inóspitos, né? A Sibéria é um deles, por causa das baixíssimas temperaturas que alguns locais desses alcançam. Então, o que é que os russos fizeram? Os russos sabiam que o exército deles era muito, mas muito inferior ao exército francês. Então, eles vão lutar de forma de guerrilha, que são pequenos focos armados em determinados pontos estratégicos para atrair o exército francês. Porém, antes do exército francês chegar, eles faziam aquilo que ficou conhecido como tática da terra arrasada. Eles consumiam tudo o que podiam daquele local e depois destruíam o que sobrava, colocavam fogo, quebravam, enfim, tornava aquele local um local que não era mais produtivo. E isso vai minando o exército francês. Lembrando aí no período que a gente não tem esses meios de transportes que nós temos hoje. Então era tudo feito a cavalo ou a pé. Então o deslocamento das tropas demorava muito. E esse ataque de Napoleão em direção à Rússia vai enfraquecendo cada vez mais, até que ele chega no período mais cruel do inverno russo, a capital, e nem era capital na época, na verdade, quando ele chega a Moscou, né? Na época a capital da Rússia era São Petersburgo, mas ele chega a Moscou, Moscou está abandonada, mas totalmente desabastecida. Então os soldados franceses vão começar a sofrer de fome, vão ficar extremamente fracos, doenças, sofrendo do frio. E essa campanha de Napoleão foi desastrosa. Tá? Então, dos 600 mil soldados que eu disse a vocês, que Napoleão, com quem Napoleão invadiu a Rússia, ele só retorna à França com 60 mil soldados. Ou seja, 10% apenas da sua tropa voltou para a França. E muitos desses 60 mil voltaram doentes e mortos de fome. Então, aproveitando essa derrota monstruosa de Napoleão lá na Rússia, outros países vão se unir sob ali o comando da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para fazer uma incursão contra o exército francês, o exército de Napoleão, e aí eles derrotam Napoleão em 1813. Então, ó, primeira derrota de Napoleão, 1812 na França, foi a derrota principal. O seu exército extremamente enfraquecido, os países se unem para liderados pela Inglaterra, para invadir a França, e Napoleão tem sua segunda derrota em 1813. E aí, gente, a figura do grande general, do grande imperador, começa a ser desfeita. Então, Napoleão, em março de 1814, ele assina um tratado que ele abdicava do trono e ele recebia em troca uma pensão anual. E ele passava a ser o monarca de uma ilha ao sul da França, a ilha de Elba, uma ilha que não tinha importância nenhuma. Foi uma espécie de cala-a-boca, né? Vá-se embora daqui, vá para o exílio e você vai ficar recebendo lá uma pensão. Esse tratado marca então o fim desse segundo período que a gente comentou, que é o período do Império. E aí o governo, depois que Napoleão vai para a ilha de Elba, o governo foi entregue às mãos de Luís XVIII. Você já está pensando, Luís XVIII, eu conheço esse nome de algum lugar. Sim, Luís XVIII era da família de Luís XVI, ele era o irmão mais novo de Luís XVI, aquele mesmo que foi decapitado em praça pública lá com a Maria Antonieta, durante a Revolução Francesa, sob as ordens lá do Robespierre. Tá? Então, você deve estar pensando, por que Luís XVIII não
morreu também na época, né, da Revolução Francesa, porque ele fugiu, ele ficou exilado e passou por diversos países, entre eles ele passou pela Rússia, passou pela Áustria, né, e aí nesse período do fim do Império de Napoleão, ele é trazido novamente para a França, porque ele seria o herdeiro ao trono e tal, e assume, né, o trono. Só que Luís XVIII ele vai criar uma nova Constituição no mesmo ano que ele assume o poder, em 1814. Só que essa Constituição ela dava liberdade de expressão, dava alguns poderes, liberdade de culto, mas ao mesmo tempo essa Constituição feita pelo Luís XVIII, ela aumentava os poderes à mão do monarca. E isso vai enfurecer a população, porque era exatamente uma das coisas que eles mais lutaram contra durante a Revolução Francesa. O que é que vai acontecer? No ano seguinte, o Napoleão conseguiu meios de fugir da ilha de Elba. Aí até hoje não se sabe como ele conseguiu fazer isso. Alguns dizem que ele subornou soldados franceses, outros dizem que ele subornou soldados ingleses, mas o fato é que ele fugiu da ilha de Elba e voltou à França. E quando ele chegou à França, por causa dessa insatisfação que o povo tinha em relação a Luís XVIII, ele foi recebido com glórias, com pompas, tanto pela população quanto pelo exército. Luís XVIII, logicamente, não era besta, ele sabia do poder que Napoleão tinha, ele vai embora da França de novo, ele foge de novo, e aí Napoleão assume novamente o trono francês. Só que esse aí, gente, aí é a última parte. Eu disse a vocês que o período que Napoleão foi imperador é dividido em 3 fases. Essa daí é a última fase, né, que é chamada de governo dos 100 dias, porque só durou 100 dias o governo de Napoleão, depois que ele retorna da ilha de Elba. Napoleão ele poderia muito bem ter tentado organizar seu exército, botado as coisas no lugar, sentido a situação, mas não. Ele chegou e já continuou a sua luta, a sua campanha de guerra contra, né, os países que não tinham obedecido o bloqueio continental. E aí, gente, ele sofre mais uma derrota. E essa aí é a derrota definitiva, é a famosa derrota de Waterloo, né, lá na Bélgica, onde Napoleão foi derrotado pelo um exército ali que misturou tanto ingleses, suecos, e essa daí foi a último feito de Napoleão, e foi um feito que não foi muito interessante. Até hoje é lembrado essa batalha de Waterloo, né? Porque foi aquela que encerrou de vez o governo de Napoleão. A partir disso Napoleão aceita, né, que não tinha mais o que fazer, e ele abdica definitivamente do trono, e ele foi exilado novamente em uma outra ilha, essa agora não mais a ilha de Elba, chamada de Ilha de Santa Helena, que ficava bem mais longe da Europa. A ilha de Elba, eu disse a vocês, ficava ali pertinho da Itália, no mar Mediterrâneo. Essa ilha de Santa Helena, a gente era lá no meio do Oceano Atlântico, próximo ali já da África, que era para ser mais difícil ainda dele conseguir fugir. Ele não fugiu mais, inclusive ele foi para lá em 1815 e ele ficou lá até 1821, que foi quando ele morreu. Ele morreu no exílio, morreu na ilha de Santa Helena, e tem um monte de história sobre isso. Um dizem que ele morreu louco, mas o que vocês precisam saber é que ele morreu lá em Santa Helena, não voltou mais à França. E sempre que termina um período de guerra, a gente viu isso a gente vai ver isso no final da Primeira Guerra, né, no final da Segunda Guerra, existe um tratado de paz, um tratado para organizar as coisas pós-guerra. E aí aconteceu o tratado chamado de Tratado de Viena, o Congresso de Viena, né, ali entre 1814 e 1815, em que os países que foram responsáveis pela derrota de Napoleão se uniram para reorganizar a divisão territorial do mapa da Europa, né? Vocês percebam que a Europa, durante o período em que Napoleão esteve no Império, era de uma forma, e a Europa, após o período que Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena, se transforma totalmente. Por quê? Porque esses países que derrotaram Napoleão, que foram responsáveis pela derrota de Napoleão, quando se reúnem no Congresso de Viena, eles vão devolver os territórios que foram tomados por Napoleão aos seus verdadeiros monarcas. E aí tem uma consequência direta. Primeiro,
Quem são os países que foram responsáveis pela derrota de Napoleão? Diretamente. Áustria, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha, ou Inglaterra, né, o Reino Unido, e também no Congresso de Viena a França esteve presente, até porque o destino da França estava em jogo. Então, existia a representância da França aí, nesse Congresso de Viena. E a consequência diretamente desse Congresso de Viena para a gente, para o Brasil, para a história do nosso país. Lembra que eu disse a vocês que Dom João tinha fugido quando Napoleão ameaçou avançar contra Portugal, invadiu a Espanha, Dom João foge. Isso aconteceu em 1808. O Congresso de Viena, a gente chegou aqui em 1815. Disseram, a gente não vai devolver Portugal a Dom João. Ele fugiu, ele abandonou seu povo. Qual foi a sacada de Dom João VI? Ele disse o seguinte, não, eu não fugi do meu país, da minha nação, para uma colônia. Eu fugi para um outro... Eu saí, eu fui em direção a uma outra parte do meu reino. Por quê? Porque ele deixava o Brasil de ser de condição de colônia e eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Então, em 1815, Dom João VI eleva o Brasil a Reino Unido e aí passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Entenderam aí? Eu falo disso lá na aula da independência do Brasil, né? E entendo o motivo que fez Dom João elevar o Brasil a Reino Unido. Então, também acelera o processo. Isso, como eu falo lá na outra aula, a situação do Brasil se tornar um Reino Unido torna irreversível o processo de independência do Brasil. Então, mais um outro ponto que tem consequência direta na história do Brasil, causado por Napoleão Bonaparte. Tá? Após isso, é criada lá uma chamada Santa Aliança entre Rússia, Áustria e Prússia, que buscava abafar movimentos que pudessem pôr em risco, né, a soberania desses países que tinham recém sido reestruturados. E essa redivisão, gente, só para a gente finalizar por hoje, essa redivisão da Europa pelo Tratado lá de Viena, lá no Congresso de Viena, ela gera um dos principais motivos para o início da Primeira Guerra Mundial, 100 anos depois, praticamente. Isso aconteceu em 1815, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. Então, praticamente 100 anos depois, isso vai ter uma ligação direta, porque quando é redividida a Europa, países que ainda não estavam unificados na época, que foi a Itália e a Alemanha, ficaram prejudicados nessa divisão de territórios, e eles vão depois, a gente vai ver isso mais à frente, eles vão reivindicar territórios, né, que eles achavam que deveriam pertencer a eles e que não foram dados a eles durante o Congresso de Viena. Tá certo, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!